Fala, pessoal. Bom, vou fazer um videozinho aqui para vocês rápido, tá? Uma estratégia aí que eu utilizo. E, cara, é assim, para quem não tem tanta técnica, não tem tanto conhecimento, tá meio perdido aí, é uma opção muito boa aí para vocês poderem evitar tá seguindo muita coisa e dar uma pesquisada. Se vê que vale a pena, tá? Vocês só seguir em frente, tá? Vamos lá. Eu tô aqui no gráfico de índice, tá? Mas particularmente essa estratégia eu utilizo ela muito mais no dólar, tá? Muito mais no dólar. Então eu vou colocar aqui no dólar, no mini, né? Ó, tá aqui, beleza. Bom, como que funciona? Ela tá montadinha aqui, galera. É o seguinte, é uma base bem simples aí de média móvel, tá? Operar somente tendência, certo, galera? Então você que está começando, você que está com dificuldade, não está entendendo muita coisa, suporte, resistência, topo, fundo, correção, pullback, vários indicadores, vários setups, várias regras, não está conseguindo, está com a mente embaraçada, vou passar aqui um operacional bem bacana, dá muito certo, eu utilizo muito mais no dólar, porém, você pode fazer a mesma coisa no índice, porque dá super positivo, tá? E outra, você vai estar operando aí uma base gráfica, através do média móvel, volume de preço, e sentido certo, é tendencioso, tá? Ele vai te mostrar operações só na tendência, fora de tendência ele não vai te dar operação, mercado consolidado ele não vai te dar operação, agora cabe a você aguardar o mercado te dar oportunidade para você operar. Então, se a oportunidade vai vir às 9 da manhã ou às 6 horas da tarde, não importa. Você tem que entender que você vai operar quando o mercado te der a oportunidade e não na hora que você querer fazer a sua operação, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui a gente está gráfico do dólar, 5 minutos, composto por 3 médias móveis, tá, galera? Todas elas exponenciais. Aqui eu tenho uma média, deixa eu só trocar aqui, tirar isso aqui e colocar. Beleza. Aqui eu tenho uma média, vou falar da menor para maior, tá certo? Ó, tem uma média de 9, tá? Tem uma média, ó, tem uma média de 14, tá certo? E tem uma média, ó, de 21, tá bom? Vai ficar mais fácil. Elas são todas marcadas, ó, aqui em cima aqui, ó, 21, 14 e 9, todas elas exponenciais. Então, ordem crescente. 9, 14 e 21. Como que funciona, galera? O gráfico de 5 minutos é o gráfico da entrada. É o gráfico que você vai buscar os gatilhos. Porém, você vai analisar o gráfico de 30, certo? Ó, gráfico de 30 é o gráfico da análise do setup, tá? Da estratégia. Como que funciona, gente? Bom, vamos lá. Pô, não entendo nada de mercado. O que que eu preciso para poder aperfeiçoar mais ainda a técnica? Gente, é o seguinte: topo e fundo, tá? Que é a base de suporte e resistência. É o suficiente. E o restante aí, as médias móveis, vai te dar referência. Então, quando você identifica topo e fundo no gráfico de 30, você consegue pegar tendência no gráfico de 30. É onde você vai buscar os gatilhos no gráfico de 5. Certo, galera? Então, por exemplo, ó. Pessoal, hoje é dia 17, tá? Sábado. Mercado parado. Ó, observa que a gente teve um movimento na semana que ele vem de alta, certo? Ó, ele vem de alta. Então, ele faz topos ascendentes, tendência altista, certo? Tendência altista. Aí, daqui a pouco ele volta, ele cai, e aí ele começa a fazer movimentos ascendentes. Ou seja, ele perde a força do topo, começa a deixar topos descendentes e fundos cada vez mais fundo. Isso significa que o preço está entrando numa tendência, né, baixista. Olha, ele começa a fazer fundos, né, maiores e tal, e aí tendência baixista. Tudo bem. Então você precisa, você conseguindo identificar esses termos no gráfico de 30, já é o primeiro passo, tá, galera? Dentro da estratégia. Então, ó, observa que a gente tem esse fundo, né? Esse fundo aqui, certo? O preço veio daqui de baixo, dessa mínima, ele renovou aqui o topo,
tá? Renova aqui o topo, faz um novo fundo, faz um novo topo, faz um novo fundo, e a partir desse fundo aqui, o preço não tem mais força para romper o topo lá de cima, tá? E é onde o preço começa a cair. Então, fica bem claro aqui, ó, bem interessante, a gente consegue observar de cara, dentro da contexto técnico, ó, esse fundo aqui, certo? Abaixo desse fundo aqui que ele deixou, que é esse fundo aqui, ó, desse camarada, ó, esse fundo aqui, só tem esse fundo aqui embaixo, tá vendo? Então a gente tem um ranger aí, ó, de quase 50 pontos, né? Aí desse fundo pro topo tem um ranger de 60 pontos. Então é onde você vai identificar a tendência no gráfico de 30. A tendência que você tem é isso. É 60 pontos, rompeu, vai ter que continuar subindo, tem mais 60 pontos para cima. Não rompeu lá, vai voltar, tem 60 pontos para baixo. E aí vai, topo e fundo, beleza? Então a estratégia funciona assim. Você vai operar apenas a favor das médias. Como que funciona? Galera, as médias, elas precisam estar bem alinhadas. Então, voltando lá, é uma média de 9, uma média de 14 e uma média de 21. Aqui no exemplo, a gente vem numa tendência de alta. E tá bem claro, a gente consegue ver perfeitamente aqui, ó. Deixa eu só ampliar aqui a tela. Deixa eu ampliar. Ó, que a gente consegue ver bem claro, ó, que as médias, elas estão, ó, bem destacadas, tá vendo? Ó, bem bacana mesmo, ó. Tudo direcionado aí para cima, né? Respeitando a ordem crescente, né? 21, 14 e 21, 14 e 9 períodos. Então, o que isso significa? Primeira coisa a fazer, você não vai vender em hipótese alguma. Poxa vida, o preço está lá no topo, ele vai cair. Ele pode cair, você pode vender, não tem problema, mas não tem nada a ver com o método que eu estou passando aqui, tá certo? Então, os métodos operacionais dentro disso aqui é só tendência. Então, como que você vai identificar isso? Primeira coisa, topo e fundo, tá? Você vai sair da zona de negociação, tá? Você precisa identificar suporte e resistência, topo e fundo, mas você não vai negociar suporte e resistência, você não vai negociar topo e fundo. Então, você observa um fundo, aqui tem um topo, rompeu, veio atrás do outro topo. Então, a zona de topo e fundo, você precisa identificar, mas você não vai negociar nessa zona, certo? Identificou o movimento, se é para cima ou para baixo, é só aguardar o gráfico de 30 apontar as médias móveis padrão, tá? Aonde que se tiver que ser tendência altista, a gente tem uma escala crescente, do jeito que está aqui, ó, 66, 21 períodos, 14 períodos e 9 períodos. Aí você já sabe que você vai só comprar. Pô, aí tá fácil, isso daí eu já sabia, né? Bacana. Tudo bem. Só que o que acontece? Você percebeu que as médias elas não estão nesse padrão, você evita negociar. Você evita negociar. Não tem compra e também não tem venda. Tem que aguardar as médias móveis se padronizar. Se padronizar, beleza? Veja bem, identificou isso no gráfico de 30, você já consegue descer para buscar gatilho no gráfico de 5. O gráfico de 5, ele é baseado na mesma situação. Mas aí, qual que é o ponto de negociação lá do gráfico de 5? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou com um replay aqui do dia... tem um replay aqui, eu vou baixar, vou colocar ele até para fora aqui daqui a pouco para poder pegar uns minutinhos aí para ver se entra. Ó, o gráfico de 5, você vai vir aqui para o gráfico de 5, identificou a tendência lá pelo gráfico de 30, tudo bonitinho, tá? Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui tá bem bacana, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Ele finaliza, tá vendo, ó? Ele finaliza aí, ó, dia 14, tô com o replay do dia 15. Ele finalizou em baixa. Mas as médias móveis, elas estão todas viradas no padrão vendedor, ó. Olha como é que tá, ó. Todas viradas no padrão vendedor. Então você sabe que vai ter que vender. Ô, bonito, bacana, então já vou vender? Beleza, mas não dá pra gente vender em qualquer lugar. Por isso que o gatilho vem a partir do gráfico de 5 minutos. Tá certo? Ó, vamos lá pro gráfico de 5. Gráfico de 5 é o mesmo procedimento. As médias móveis, elas precisam estar alinhadas. Elas precisam estar alinhadas, tá? Para a gente poder fazer as nossas negociações. Qual que é a diferença dos 5 minutos para o 30? Que os 5 minutos, você tem um gatilho e você vai fazer as aberturas de negociação. O 30 minutos, você vai identificar a tendência e ver o ponto inicial
A partir dali que você vai procurar gatilho aqui no gráfico de 5, tá certo? Então, vamos dizer que lá no gráfico de 30 minutos tá tudo padrão, as médias móveis tá toda apontando para baixo, e você vai procurar gatilho no gráfico de 5. 5 minutos é pullback, galera. Para quem não sabe o que é pullback, é movimentos de correção. Por exemplo, o preço ele tá caindo, certo? O preço ele tá caindo. Esses movimentos que ele faz na volta, é os famosos pullback, é os famosos ponto de correção, entendeu? Então, esses pullback, esses pontos de correção, normalmente, eles vão fazer um retorno na média. Ele vai fazer um retorno na média, não tem problema. A partir do momento que ele fizer um retorno entre as médias e começar a voltar a cair para a tendência lá do gráfico de 30, você vai ter uma referência de negociação a partir da linha de 9 para baixo, tá certo? Então, você tem a média de 21 como suporte e resistência. Por que como suporte e resistência? Porque a partir do momento que você vender em qualquer situação aqui embaixo, você tem como stop técnico a máxima do movimento. Então, por isso é importante esperar o preço, fazer o pullback para você poder pegar esse movimento aqui, ó. Pegar esses movimentos aqui, ó. Essas pernadas maior, tá vendo? Então, essa é a intenção. Galera, para quem já está conosco aí, quem já faz aí a base da análise gráfica, sabe como é que isso daqui funciona. Isso aqui vai facilitar muito mais aí o desenvolvimento de vocês. Lembrando, basta identificar topo e fundo, identificar a tendência pelo gráfico de 30 e vir buscar gatilhos no gráfico de 5, certo? Gráfico de 5, qual que é os principais gatilhos? Existem vários, tá, galera? Existem vários. Eu gosto muito de alguns padrões de candlestick. Por exemplo, alguns falam martelo, outros falam... Cara, tem vários. Martelo, tem martelo invertido, tem estrela cadente, tem... Cara, tem vários nomes. Vários nomes. Se você for pesquisar, tem vários nomes. E muitas das vezes são vários nomes dentro de um só contexto. Então, não existe um padrão. Não existe um padrão. Você tem que aprender a deduzir o movimento. Aconteceu naquela região, você estava aguardando o movimento de alta ou aguardando o movimento de baixa, é a partir daquilo ali que o movimento vai passar a acontecer. Então, o candlestick pintou na tela, você tem que estar atento no que o mercado pode acontecer dali para frente, a favor do que você já esperava. Foquem nisso. Certo? Então, pessoal, basicamente, você vai procurar por esses movimentos aqui, ó, tá bem claro, ó. Você observa aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Tá vendo que interessante, ó? O preço ele cai, ele faz o retorno na média. Quando ele faz o retorno na média, não tem necessidade de você já começar a vender. Não precisa. O gráfico de 5 ele precisa fechar com padrão vendedor. Beleza? Por que fechar com padrão vendedor? Para que você tenha uma região de stop técnico. Tá? Por exemplo, aqui, em qualquer venda que o camarada fez aqui, ou ele esperou o fechamento dos 5 minutos, ele tem um stop técnico aqui em cima. Certo? Ele tem um stop técnico aqui em cima. Beleza? E dentro do seu stop técnico, você deduz o seu alvo. Por exemplo, se o meu stop técnico está me dando 5 pontos, eu preciso pelo menos pegar 7,5 pontos. Se o meu stop técnico está me dando 10 pontos, eu preciso pegar pelo menos 15 pontos de alvo. E aí vai, tá certo? Pessoal, vou soltar aqui um replay, coisa rápida, só para vocês poderem... a gente poder pegar algum movimento aqui. Deixa eu colocar aqui no dólar, pessoal, que eu tô pelo dólar. Beleza. Vou dar uma acelerada aqui, só para poder abrir rápido. E vamos ver aí se a gente... Como que vai ser esse... Só para vocês poderem entender a metodologia aí do que eu estou explicando aí para vocês. Olha lá, abriu. Deixa eu diminuir. Opa. Ó. Olha aqui, pessoal. Vou voltar lá para o gráfico de 30 primeiro, antes de
da entrada, assim que surgir, ó, olha aqui a base do 30 minutos, tá vendo? Ó, olha aqui a base do 30 minutos. Então, você já tem em vista aqui o seguinte procedimento, ó. Você já tem um movimento de tendência, certo? Ó, as médias móveis aqui, ó. Todas apontando os padrões para baixo, tá certo? Você tem um topo lá em cima, que fez um fundo, ó. Ele faz um fundo, tá vendo? Faz um fundo, faz uma correção e tá pagando o movimento. Então, você tá participando da venda desse movimento aqui, ó. Esse aqui é o movimento que a gente está participando. Suporte e resistência. A gente tem um topo, a gente tem um fundo, e ele renovou o topo. Então, ele vai fazer um novo fundo. Observa, a gente não quer saber de negociar suporte e resistência. A gente precisa só identificar esses pontos, ó. Tá certo? Não quer negociar essa zona. É importante a gente identificar porque a partir do momento que o preço ele começa a desenvolver como ele está desenvolvendo daqui para baixo, é dentro desse procedimento aqui que a gente faz a nossa negociação dentro desse método, tá certo? Olha lá. Então, vou soltar aqui o replay. Ó, gráfico de 30, tá? Não preciso, galera, vou pausar de novo. Não precisa esperar fechar 30 minutos, não precisa esperar 30 minutos voltar aqui em cima, não. Porque eu já tenho o meu padrão vendedor. Eu já tenho identificando venda, eu só preciso agora gatilho nos 5 minutos. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui, senão de repente eu não consigo nem pegar o movimento. Ó, que interessante, galera. Enquanto vai acontecendo aí, bom, eu vou dar entrada conforme a minha visibilidade de mercado, tá? Pô, poderia ter pegado a abertura de mercado? Poderia se eu estivesse olhando o gráfico de 1 minuto, mas não faz parte do operacional, tá certo? Então a gente consegue identificar que o preço, ó, ele já testou, tá vendo, ó, a região, e realmente ele tá pagando o movimento da queda, desse movimento aqui, ó. Ele tá pagando. Aqui tá a marcação do suporte do 30 minutos, é completamente o alvo da venda, tá? Completamente o alvo da venda. Então, em algum determinado momento, ele tem que vir testar esse movimento aqui, tá certo? Então, a gente aguarda. Ó, tecnicamente, a gente já tem um topo. É a região de resistência do preço, ó. Tá vendo? Se acontecer dele fechar positivo para cima disso aqui, a gente não vai ter gatilho vendedor dentro dessa região. Vamos lá, vamos aguardar aí para ver se vai surgir alguma novidade. Só um minutinho, pessoal.
Voltando aqui, vamos lá. Galera, gatilhos, tá? Os gatilhos que vocês ainda vão conseguir facilitar ainda mais o operacional é buscar por gatilhos em candlestick, tá? Igual eu comentei. E aí esperar eles surgirem na zona de pullback aqui, entendeu? Então, por exemplo, pô, tá trabalhando dentro das médias e surgiu o gatilho e você percebeu que a partir dali o preço vai cair, cara, você tem que negociar sem ter medo. O stop encontrou o topo, né, do movimento, você tem como base de stop técnico, e aí você já consegue deduzir a sua negociação. Até o momento, aqui é o nosso stop técnico, tá? Se der gatilho de venda aqui, a posição de venda entra e você tem o stop técnico aqui em cima, certo? Lembrando, pelo gráfico de minuto, ó, do 30 minutos, olha onde o alvo tá lá embaixo, tá bom? Eu gosto muito de padrões de martelo, de engolfo, tá? Vocês pesquisem aí em relação a isso, que vale muito a pena. Conteúdo aí gratuito no YouTube, vocês encontram gatilhos de reversão, tá? De continuidade. Então, normalmente, vocês pesquisem por gatilhos de reversão. Por quê? Porque o preço ele tende a corrigir, né? Porque ele está caindo, ó. E aí o gatilho de reversão para baixa, aqui no exemplo do movimento que está acontecendo, surgindo o gatilho de baixa para cá, você tem que negociar e o seu stop está técnico aqui em cima, certo? Olha aí. Eu vou dar mais uma aceleradinha, porque senão pode demorar uma eternidade. Vamos ver se vai. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá. Vamos continuar olhando aqui o que está acontecendo. Ó. O gráfico de 30, tá vendo? Bem, tá tudo indicando venda, ó. Tá? Poderia ter vendido na abertura, cara. Poderia. De repente, poderia ter arriscado a abertura. Como eu falei, gráfico de 1 minuto não faz tanta parte, mas olha aqui, ó. Quando ele fechou, né, o gráfico de 1 minuto, ó, fechou negativo, ó, caiu 8 pontos direto, tá? E as médias, elas estavam todas apontadas para baixo também, tá? Ó, vamos dar uma aumentada aqui, porque senão... Ó, estaria aí com... Nós estaríamos aqui nos primeiros 5 minutos de mercado ainda. Ó, os primeiros 5 minutos de mercado, tá? Vou pausar para não ficar muito longo, nem entrar gatilho eu mostro.
Ó, pessoal, entrou aqui o segundo minuto, ó. Tô liberando o replay. Vocês estão observando que... Olha o teste que ele tá fazendo aqui, ó. Ó, tá? Ele foi até lá embaixo, ó, e voltou e fechou, tá? E fechou aqui em cima, ó, os 5 primeiros minutos. Então, ele tá respeitando o stop técnico até o momento, tá? Em vista do preço do fechamento, ó, aqui foi o fundo, tá vendo? Do dia anterior. O que isso significa? Que se ele perder essa região, ele vem para romper a mínima do dia. Então, no meu ponto de vista, a partir desse corpo aqui, ó, a gente já tem um movimento para negociar aí a venda, tá certo? Lembrando que o stop técnico ele vai ficar posicionado aqui em cima. Então, a gente tem que saber o ponto de entrada, ó, vou pausar aqui. Ó, se eu negociar a minha venda aqui, onde o preço está batendo agora, ó, o meu stop técnico, certo? São 13 pontos no dólar. Eu tenho um alvo para 17 pontos. Lembrando, a mínima do dia tem 11, completamente 1 para 1, tá? Então, eu vou posicionar 40 segundos para fechar os 5 minutos, mas eu já sei que, para mim, se ele romper esse fundo, eu tenho possibilidade aí de venda. Então, ó, eu vou posicionar minha venda, vou deixar uma venda aqui, ó, pegou a venda e vou soltar o replay. Tá? Meu stop técnico, ele não tem jeito, isso daqui é o stop técnico, pessoal. Faz parte do setup, ó. Um contrato, 14 pontos, tá? Meu stop técnico. E posso colocar o meu stop, meu alvo, tá? Lá no fundo, tá? Ó, 30 minutos, para vocês entenderem a base da análise, tá, pessoal? Ó. Ó, o preço ele sobe, ele fez isso e ele foi de volta. Então aqui é um fundo, ó. Tá? Abaixo desse fundo aqui, ele vai ter só esse fundo aqui e esse fundo aqui, ó, da abertura desse dia, tá certo? Então por isso que eu tô com essa marcação aqui também, ó. Tá? Então aqui tá tudo no padrão vendedor. Stop ficou longo? Não é que ficou longo, tá, galera? Depende da quantidade de contrato. E aí você tem que saber disso, né? Você precisa saber disso, para não ficar perdido no que está fazendo. Então, o risco-retorno vale muito a pena, né? Se você pega uma operação dessa, em uma operação, ó, são R$170 aqui. Tudo bem, são R$170, mas eu poderia sair com 110, que é 11 pontos na mínima aqui do dia, ó. Sabendo que o preço ele pode voltar até a mínima, tá? Antes de pegar o alvo. Então, se eu opero uma quantidade maior de contrato, eu já penso em fazer, de repente, alguma parcial, tá vendo? Nessa zona aqui, ó. Meu stop tá posicionado lá em cima, pessoal. Vou colocar aqui para vocês entenderem, ó, direitinho, ó. Lá na máxima, lá, tá vendo? Ó? Tá posicionado bem lá na máxima. Os 5 minutos tá aí, ó. Ó. Imagina quantas pessoas nessa abertura... Opa. Pera aí, pessoal. Voltou. Imagina quantas pessoas nessa abertura aqui, ó, não efetuou uma compra no dólar na abertura aqui, ó. Nesse rompimento aqui, ó, dos 5 minutos, ó. Que ele fez esse fundo, voltou, o camarada comprou acreditando que o preço ia bombar para cima. Imagina. Então, olha aqui, ó. Aqui eu já posso pensar em proteger o meu preço, tá? Já posso pensar em proteger, ó. São 140 de loss, tá dando 120 lá de gain, tá? Eu já posso pensar em proteger o meu preço, ó. Já diminuir ou colocar parte disso aqui no bolso, tá vendo? E pronto, aqui minha operação tá lucrativa, ó. O meu alvo, dentro dos 30 minutos, cara, eu posso querer arriscar até aqui embaixo, ó. Ó, posso querer arriscar ele até aqui embaixo? Posso buscar. Por quê? Porque minha operação ela já está vencedora. Independente de qualquer coisa, eu já estou com 4,5 pontos no bolso. São R$45. Pode ser que eu saia com R$45, tá? E possa ser que o preço despenque até aqui embaixo. O meu take estava aqui, ó, com 17 pontos nessa região, tá vendo? O preço, ele chegou a quase bater, ó. Olha lá os 5 minutos, ó. Quase bateu. Então, estou protegido. Se ele voltar para o meu ponto de entrada, eu coloco parte no bolso. Então, por isso que eu posso pensar em quê? Em aumentar o meu lucro,
e ajustar o meu stop gain. Por exemplo, aqui, ó. Ó. Ó aqui, ó. Esse pavio que ele deixou aqui, ó, em 40, eu já posso pensar, ele fechando, ó, 30 segundos para fechar os 5 minutos, eu posso melhorar o meu lucro, visando que ele vai bater aqui no meu alvo e voltar a derreter lá para baixo. Entendeu? Continuar derretendo. Por quê? Porque os meus 30 minutos tá claro, ó. Ó. Tá claro ele mostrando a venda. Olha só como é que ele bateu lá na região, ó. Olha aí, ó. Então, olha lá, ó. Deu 17 pontos. Então, eu poderia ter pegado já os 17 pontos e ter saído da operação. Entendeu? Então, isso aí fica a critério de cada um aí dentro daquilo que faz, tá? Dentro daquilo que faz. Por exemplo, você proteger, quando bate no alvo da forma que bateu aqui, é sempre bom você colocar no bolso se você estiver operando um contrato só. Um contrato só. De repente, se você está operando mais de um contrato, aí você, de repente, faz parcial, né? Ou protege uma parte e deixa pegar o take no outro. Então, tudo isso daí é a opção de gerenciamento da operação, tá? Da operação. De qualquer forma, você não perde mais. Não tem mais nada perdido, ó. Olha aí, ó. Aqui você já pode vir aqui, ó. Pronto. Ali, se ele for, ele foi agora. Agora eu coloco, ó, 15 pontos no bolso, ó. Pronto. E deixa o negócio pipocar. Se for embora, cara, ó, saiu. Entendeu? Ó, não tem problema. Ó, por que você já não pegou antes, né? Por que você já não pegou antes? Porque, de repente, eu arrisquei, cara. Teria 17 pontos, né, de gain. Então, coloquei aí 7 pontos, mais ou menos, em média no bolso. Quase 50% do alvo. Pro meu stop loss lá, que era 14 pontos, foi 50% do meu stop loss. Se caso desse errado, eu pegaria 50% do meu stop. E se desse tudo certo do preço cair sem me tirar igual ele me tirou, imagina, eu estaria posicionado até agora se ele não tivesse me tirado. Ó. E aí, se o preço não me tira da operação e os 30 minutos me abre mais 15, 20 pontos para baixo, direto. Aí, por exemplo, o que era para 17 pontos, você acaba pegando 30, 40. Olha aí, ó. Ali eu protegi, ó. Olha o que aconteceu. Olha aí o que aconteceu. Pessoal, é isso. Essa é a base aí da estratégia. Espero ter ajudado vocês. Opa, entrou uma compra ali que não era nem para ter posicionado, mas não faz parte disso aqui. Espero ter ajudado vocês aí.